O primeiro termômetro foi criado por Galileu Galilei em 1592. Galileu, considerado o pai da experimentação, foi físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano que teve papel muito importante na evolução das ciências. O aparelho construído por ele era feito de um fino tubo de vidro que tinha uma de suas extremidades colocada em recipiente contendo água colorida e na outra um bulbo também de vidro. Utilizado pelos médicos da época para medir a temperatura das pessoas, esse aparelho não pode ser considerado um termômetro, pois não tinha escalas para averiguar a temperatura, de modo que ele permitia apenas a comparação entre as temperaturas de dois corpos ou objetos. Diante disso, ele foi conhecido como termoscópio de Galileu. Surgimento dos termômetros de líquido. O termoscópio de Galileu realizava as comparações de temperaturas através da dilatação ou contração do ar que existia dentro do bulbo do aparelho. No século XVII surgiu o primeiro termômetro de líquido, construído por Jean Rey, um médico francês. Muito semelhante aos termômetros atuais, o aparelho de medição de temperaturas construído por Jean media a variação da temperatura através da contração ou dilatação da água contida no reservatório. Anos mais tarde, Fernando II, duque de Toscana, por apreciar muito as ciências, quis medir temperaturas abaixo do ponto de solidificação da água. Assim sendo, ele construiu um termômetro muito semelhante ao de Rey, utilizando o álcool no lugar de água, pois o seu ponto de congelamento, se comparado com o da água, é muito baixo. Contudo, o álcool é um líquido volátil, ou seja, se evapora muito rápido. Sabendo disso, Fernando II fechou hermeticamente o tubo para evitar a evaporação do álcool. Dessa maneira, o Duque de Toscana acabou por criar um termômetro que realmente se parece com o que utilizamos na atualidade. Fernando II teve enorme contribuição no desenvolvimento do estudo da termometria, de modo que ele foi o fundador de uma academia em Florença, Itália, que era especializada na construção de termômetros. Foi nessa academia que se utilizou pela primeira vez o mercúrio como líquido termométrico. Termômetro é um instrumento usado para medir a temperatura de um corpo. Ele consiste em um fino tubo capilar de vidro graduado e que contém um bulbo cheio de mercúrio. À medida que a temperatura aumenta, esse líquido se expande por capilaridade. Como todo líquido, o mercúrio expande na medida em que ele é aquecido. Sendo assim, ele se move ao longo do tubo, determinando a temperatura. Essa medida é obtida através do contato entre o termômetro e o corpo, que se equilibram termicamente, ou seja, eles passam a ter a mesma temperatura, fazendo com que a leitura feita no termômetro corresponda à temperatura do corpo. A graduação desse dispositivo pode ser feita em graus Celsius, grau Fahrenheit e em Kelvin. Tipos de termômetro. Nós temos o termômetro infravermelho, que é utilizado na medição de temperaturas muito elevadas, mas não é preciso que o instrumento se aproxime para fazer a medição. Ele também foi muito utilizado no Covid. O termômetro de cristal líquido é usado principalmente para medir a temperatura do corpo humano. O termômetro meteorológico, que faz a medição da temperatura do ambiente. O termômetro de fio de platina, que é aquele usado para medir a temperatura por meio de uma resistência elétrica, e entre outros. Escala termométrica. O nome dela é Parrimo-Sanchus-Mar, e que é a inicial do sobrenome de cada integrante da equipe. É um nome meio complicado. E o ponto de gelo que a gente escolheu foi de 20 graus e o ponto de vapor de 160 graus. A conta de conversão de graus Celsius para graus Parrimo-Sanchus-Mar ficaria TC menos 0 dividido por 100 menos 0 igual a TP menos 20 dividido por 160 menos 20. E a equação final dela, para fazer a conversão de graus Celsius para graus Parrimo-Sanchus-Mar, ficaria TC dividido por 5 igual a TP menos 20 dividido por 7. Fizemos um exemplo de conversão de 45 graus Celsius para graus Parrimo-Sanchus-Mar. Trocando o ponto de gelo e o ponto de vapor pelos valores equivalentes ali na equação, ficaria 45 menos 0 dividido por 100 menos 0 igual a TP menos 20 dividido por 160 menos 20. E o resultado final dessa equação ficaria igual a TP
igual a 83 graus parrimo Sanchos Mar. Na construção do termômetro foi utilizado uma garrafa PET de 500 ml, 75 ml de álcool isopropílico, 75 ml de água, 3 gotas de corante vermelho e 2 canudos de plástico e fita. Dentro da garrafa PET é misturado o álcool isopropílico com a água e o corante. O canudo precisa ser colocado sem encostar ao fundo da garrafa e a fita é usada para isolar a tampa da garrafa para não ter entrada de ar e nem saída. SpaceX 2003. Um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a menos 5 graus Celsius, menos 10 graus Celsius, menos 12 graus Celsius, menos 27 graus Celsius ou menos 39 graus Celsius. A resposta correta para essa questão seria a letra C, e a sua resolução está na imagem. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? A resposta correta seria a letra A, pois, durante o processo de ebulição, a água recebe calor, chamando de calor latente, enquanto sua temperatura permanece constante. Isso deixa claro a falha no modelo, demonstrando que existem situações onde não se pode relacionar quantidade de calor à temperatura.